Uma das maiores virtudes na vida é saber quando falar e quando calar. Realmente, é uma qualidade que poucas pessoas realmente dominam, que é a hora de você se manifestar e a hora de você simplesmente ouvir e tentar compreender as coisas. E certamente uma pessoa que não tem essa habilidade, ou que perdeu essa habilidade, não sei se teve um dia, mas que perdeu essa habilidade, foi a atriz Regina Duarte. Ontem ela publicou no Instagram dela o seguinte texto, né? Ela publicou um vídeo do Morgan Freeman, que é um vídeo que sempre aparece no Dia da Consciência Negra, um vídeo do Morgan Freeman, no qual ele questiona, né, ficar, sabe, o tempo todo falando de racismo, que a gente vai acabar com o racismo parando de falar do racismo, e ele já mudou de ideia, ele já defendeu outras posições depois disso, mas é um vídeo que sempre retorna através dos reacionários, e daí ela publicou esse vídeo e disse o seguinte, aqui eu vou ler para vocês o que disse Regina Duarte ontem no Instagram. Ontem foi comemorado o Dia da Consciência Negra. Vai ter uma carinha aqui assim, tipo... Quando teremos o Dia da Consciência Branca, amarela, parda? Quanto tempo vamos ainda nos vitimizar ao peso de anos, de séculos de dor por culpas antepassadas? Quando vamos parar de olhar para trás e enfrentar o hoje e olharmos com a coragem da cara limpa? Maduros, evoluídos, conscientes de nossa luta, irmanados em nossas capacidades de sermos humanos, simplesmente irmãos. E aí ela levanta uma pergunta que é típica também de reacionários, né? Quando haverá um dia da consciência branca, dos supremacistas brancos? Né? Talvez seja a pergunta essa, não sei. De consciência parda, amarela. Ai, gente. Sabe, acho que o mais triste de tudo nesses últimos anos é a gente ter que vir aqui todos os dias repetir o óbvio. Todo dia aqui vir falar de assuntos parecidos ou correlatos, ou o mesmo assunto muitas vezes, porque as pessoas esqueceram o óbvio, ou estão tentando destruir o óbvio. Tem uma frase muito famosa do George Orwell que diz o seguinte: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. É uma frase do livro dele, né, um clássico dele, 1984, que é o livro que conta sobre o regime totalitário e como esse regime autoritário, que visa controlar não apenas a sociedade, mas também o pensamento das pessoas, as coisas mais íntimas das pessoas. E um dos esforços desse regime é justamente de controlar o passado, de reescrever o passado. Porque o que é a história? O que é conhecimento histórico? O que é essa tarefa de revelar e de retratar e de preservar os feitos nossos do passado? A gente tem dois níveis de memória, se for pensar, né? Uma memória individual, que é essa memória nossa, né? Vamos supor aqui que você vai lá, machuca o dedo na porta, fecha a porta no dedão. Na próxima vez que você for fechar a porta, você vai se lembrar, putz, fechei o dedo na porta. E você vai tomar cuidado. Essa memória individual nossa nos ensina muito, né? É como a gente aprende, na verdade, tentativa e erro. A gente erra, aprende com o erro e na próxima vez tenta evitar aquele erro. E assim a gente vai avançando, assim a gente vai melhorando, se aprimorando. É a memória individual nossa. Errando, a gente vai aprendendo e aperfeiçoando. E além dessa memória individual, a gente tem uma memória coletiva, que se dá de muitos modos, há de modo, sabe, ficcional, com histórias inventadas que a gente concebe e usa isso para ensinar coisas para as pessoas, ou também há de modo fatual, que é a história. A história dos povos, a história das nações, a história de um grupo. É o modo como a gente tem para poder aprender com os erros dos antepassados antes de nós sequer existirmos e como esses erros e acertos do passado podem nos ensinar hoje. Porque imagine só, imagine se cada geração nova ou que cada pessoa nova que surgisse no mundo tivesse que reaprender tudo que foi feito anteriormente. Cada geração nova nasce do zero, sem memória coletiva nenhuma. A gente nasce do zero. Onde você imagina que nós estaríamos agora? A gente estaria ainda, sabe, num estágio totalmente primitivo, com ferramentas rudimentares, que nem sequer isso, porque ferramentas também já é uma conquista de outras gerações. Então a gente teria que tudo do zero, começa tudo do zero. Muitas conquistas que a gente possui, sociais, coletivas, tecnológicas, artísticas, elas são resultado de memória coletiva, né? A gente recorda o que já fizeram anteriormente. O que cientistas fizeram no passado serviram para poder ajudar hoje na ciência nossa.
O que artistas fizeram no passado ajudam artistas hoje a criarem. O que indivíduos, ou nações, ou grupos fizeram no passado ajudaram conquistas hoje. Então, o Dia da Consciência Negra tem a ver com isso. Ou outras celebrações de figuras históricas, de personagens históricos, celebrar momentos na história do Brasil, da humanidade, que parecem ter levado para algum avanço, que parecem ter levado para algum estágio mais justo, de conquistas civilizatórias, e que a gente possa olhar hoje, olha só, avançamos, éramos assim antes. O Brasil, em 1850, era um país escravocrata. Era um país no qual a mão de obra, na lavoura, por exemplo, ou em muitos trabalhos, era composta por negros escravizados. Pessoas que foram arrancadas de suas terras, arrancadas, agrilhoadas, postas em navios e trazidas para o Brasil, para trabalhar como escravos, sem direitos, sem reconhecimento social, sem salário, sem nada. Olhe só como a gente avançou. Olha só como, ao longo desse mais de um século e meio, olha só como a gente chegou num outro estágio. Não é perfeito, está longe de ser perfeito. Há muito racismo, há muita injustiça, há muita desigualdade, mas houve um avanço. E é importante relembrar, porque mesmo se houvesse igualdade, vamos supor que, por exemplo, tem o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, que celebra também as conquistas das mulheres no campo dos direitos civis. Imagine só que se o mundo houvesse eliminado a injustiça social entre homens e mulheres. Imagine só, vivemos num mundo agora sem patriarcado, no qual homens e mulheres têm os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, tudo muito parecido. Ainda assim, seria importante relembrar o passado. Ainda assim, seria importante lembrar que um dia as mulheres não tinham esses direitos, que as mulheres não podiam trabalhar fora de casa, que elas não tinham direito de salário igual, que elas não tinham um monte de direitos que foram conquistados com luta. Porque as conquistas civilizatórias, elas não são eternas, elas não são permanentes. Elas estão em constante ameaça por forças reacionárias. Elas estão em constante perigo. A democracia está em perigo o tempo todo também. Se não há pessoas que preservem essa memória, que estão o tempo todo reforçando, olha só, olha como era antes, olha como a gente chegou a esse ponto agora, olha para onde a gente quer ir. Se não há pessoas que o tempo todo relembram o passado, seus antepassados, a luta dos seus antepassados, de quem veio antes, esses direitos podem ser derrubados, eles podem ser revogados, eles podem ser destruídos. E esse é o grande risco que a gente observa no Brasil do Bolsonaro hoje, de direitos civilizatórios, humanos, que podem ser destruídos. E que estão sendo destruídos. Essa é a questão, porque você não destrói um direito simplesmente, sabe, revogando esse direito, indo na lei e revogando. Você destrói desmoralizando esse direito. Você destrói tentando mostrar para os outros que ele não é válido, que ele não é um direito, na verdade, que é um privilégio. Que você ter uma lei, por exemplo, de racismo no Brasil é um privilégio dos negros. De você ter uma lei contra o feminicídio, que é um privilégio das mulheres. Você transforma um direito, uma lei que foi feita para reparar algo que é uma injustiça histórica, você transforma isso numa noção de privilégio. Olha só como eles são privilegiados. Eles têm mais direitos do que nós. Homens, brancos, héteros, cis. Então, a memória, ela é crucial para relembrar o que foi feito, os erros, os acertos, as conquistas, e manter a noção de que a gente precisa preservar esses direitos conquistados e conquistar novos direitos também. Buscar novas conquistas civilizatórias. Melhor, mais justo, mais humano, menos desigual. O vídeo que os direitistas compartilham do Morgan Freeman é um vídeo perverso. Como eu falei, o Morgan Freeman já revisou a posição dele, mas é um vídeo perverso, porque o Morgan Freeman tinha essa noção de que a gente tem que parar de falar de racismo, porque, olha só, eu sou negro, né, o Morgan Freeman, eu sou negro e eu estou aqui, sabe, milionário, em Hollywood, olha só como não há racismo, olha só como a gente ultrapassou esse estágio. E esse é um discurso perverso, porque esse é um discurso que parte da noção falsa de meritocracia. Ou seja, você tem mérito, você se destaca. Você não tem mérito, você continua pobre na favela. E isso é perverso porque o Morgan Freeman, ele é a exceção que legitima a regra, que justifica a regra. Ele é aquele expoente que serve como a migalha para os demais. Olha só, viu? Um negro conseguiu. Ou, por exemplo, alguém que é um pobre que chega no topo, né? Enriquece e chega no topo. Olha só, você viu? Ele era pobre, ele era humilde, ele foi lá e conseguiu. Você que não consegue, você é um preguiçoso, um incompetente. Se você tivesse essa qualidade, você estaria no topo junto com ele. E isso é injusto, isso é perverso, porque o mundo real não funciona desse modo. Há mecanismos, de fato, históricos que vão mantendo certos grupos, certas categorias, certos segmentos, certas etnias na base.
E aquilo que se chama de racismo estrutural. Do mesmo modo que existe uma memória individual e uma memória coletiva, também existe um racismo individual, um preconceito individual e um preconceito coletivo, que se autoalimentam. Então, por exemplo, você tem lá figuras, né, indivíduos, que em algum momento da história olharam, vamos supor aqui, brancos, europeus, cristãos, que se achavam civilizados e foram lá para a África e viram os outros povos lá e acharam, pô, esses povos são atrasados. Nós aqui, brancos europeus, somos muito superiores a isso. E achavam que eles, brancos europeus, tinham o direito de transformar essas pessoas em seus servos, em seus escravos. Então, em algum momento da história, isso aconteceu. Daí, de tempos em tempos, se foi reforçado. E isso foi se tornando, sabe, um imaginário coletivo, de que um grupo é superior e o outro é inferior, de que um tem direito de escravizar os demais. E isso vai sendo perpetuado. É uma mentalidade coletiva que vai sendo introjetada nos indivíduos, e os indivíduos reproduzem isso e reforçam a estrutura. É algo que vai se autoalimentando. E isso faz parte de qualquer tipo de expressão cultural ou intelectual humana. Alguém elabora em algum momento, alguém ou um grupo elabora uma ideia, isso se torna popular e isso vai se autoalimentando. Então, é o modo como a gente opera coletivamente. Tanto em relação à memória coletiva na história, quanto em relação a outras práticas, inclusive do racismo, né? Inclusive de preconceitos, que são reproduzidos historicamente e vão sendo perpetuados. Como eu falei no começo aqui sobre a noção da história, né? A frase do George Orwell, tem a ver com isso, porque você vê pessoas que querem ou destruir a história, querem reescrever o passado, e você vê, por exemplo, nesse sentido, o Brasil Paralelo. Eles querem controlar o passado para poder alterar o futuro. Eles querem negar o passado, criar uma nova imagem para privilegiar certos grupos, e por outro lado você tem pessoas como a Regina Duarte. Esqueça. Para que falar disso? Esqueça o passado, passou já. Vamos avançar, avança agora, esquece o passado. Só que não dá para esquecer o passado, porque o passado está na prática das pessoas, no modo como elas são tratadas, como são discriminadas, no modo como são perseguidas, como são mortas muitas vezes. Não há como negar a trajetória que nos traz até aqui. Por exemplo, agora, né, a gente ficou sabendo que o Bolsonaro queria transformar a prova do Enem na cara do governo. E para isso, ele queria que golpe de 64, o golpe de Estado de 64, fosse chamado de Revolução de 64. Porque é a noção que os militares tinham na época de que eles estavam fazendo uma revolução para evitar que o Brasil virasse um país comunista. É a versão da história, por exemplo, do Ustra no livro dele, de que foi uma revolução, de que os militares salvaram o Brasil do comunismo. E é mentira isso. Não é apenas uma interpretação do passado, não é apenas uma releitura do passado com base em evidências, é uma invenção do passado, é uma reescrita do passado, é uma negação do passado. E é feito com propósitos de controle, e é feito com propósitos de transformar o futuro. E legitimar, por exemplo, um governo autoritário do Bolsonaro. Já falamos muito sobre isso aqui. Como essa reescrita da ditadura, do golpe de Estado, do regime militar, da tortura, tem como proposta naturalizar práticas do Bolsonaro. Se porventura ele desse um golpe de Estado, mas olha só, não foi tão ruim assim, olha só como foram os anos da ditadura, não foram tão ruins assim. Uma dita branda, não foi tão ruim assim. As pessoas eram felizes, tinha segurança. É uma negação do passado. É uma reescrita com fins ideológicos. É uma reescrita com o propósito de controle das pessoas. E isso vale para o racismo, isso vale para a homofobia, isso vale para a misoginia também. Negar o passado, negar aquilo que certos grupos sofreram ao longo de séculos ou milênios, é apagar a luta dessas pessoas. É tentar evitar que elas tenham consciência daquilo que aconteceu com seus antepassados, não muito tempo atrás. É lamentável, mais uma vez, a gente ter que vir aqui comentar alguma fala imbecil pronunciada pela Regina Duarte. Eu imaginava que depois daquela entrevista patética, bizarra, chiliquenta que ela deu para a CNN, que a gente não teria que mais ouvir ela falando merda, mas não dá, né? Bem, me digam o que vocês pensam aí no comentário sobre essa história aí do Morgan Freeman, né? Esse vídeo que eles compartilham muito aí, a Regina Duarte pedindo para acabar com o dia da consciência negra, ou ter um dia da consciência branca, parda, sabe, amarela. Bem, me fale no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, confira o meu lançamento da semana agora na Amazon, a terceira parte da série Fragmentos Nômades, falando sobre Buenos Aires, o tempo que eu e minha esposa passamos lá e como foi a experiência. Então confira, se cuide e até mais. Tchau!